E aí pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente está começando a nossa segunda aula propriamente dita. É o nosso terceiro vídeo, já que a gente teve o primeiro vídeo aí de introdução. E vamos dar continuidade a esse nosso mini curso de Java, que está bem legal. Já deu para aprender algumas coisas na nossa primeira aula. E hoje nós vamos seguir então o livro Aprenda Java em 21 Dias. E vamos dar uma olhada em mais alguns tópicos que o livro traz para nós. A gente vai dar uma olhadinha em herança, que é algo bem legal que o Java aí traz para nós. Vamos dar uma olhada em herança única e múltipla, interfaces, pacotes, e depois vai ter aí uma série de perguntinhas que eu vou deixar no final para que vocês testem o conhecimento que vocês adquiriram durante essas primeiras duas videoaulas. Essas primeiras duas videoaulas então vão completar o dia 1 do livro Aprenda Java em 21 Dias. Para vocês verem como o livro é bastante completo, realmente o dia 1 já traz um conteúdo excepcional, um conteúdo muito grande que eu acabei dividindo em duas videoaulas para facilitar o aprendizado de vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos abrir já o NetBeans aqui, vocês abram de vocês também. Que eu não sei se hoje a gente vai conseguir mostrar algum exemplo, mas caso a gente vá mostrar algum exemplo, aí já tem aí o NetBeans aberto, a gente já poupa esse trabalho, tá certo? Essa aula vai acabar sendo um pouco mais teórica, porque realmente são alguns conceitos mais teóricos, esses que eu vou estar apresentando para vocês. Eu vou estar falando então agora sobre herança. Herança é um termo novo, se vocês estão anotando, se vocês estão fazendo aí um caderno de estudos, pode anotar. Que herança é um mecanismo que permite que uma classe herde todo o comportamento e os atributos de outra classe. O que significa isso então, pessoal? Vamos exemplificar dizendo que você tem aí... vamos tentar fazer um exemplo aqui, ó, que aí dá para entender mais facilmente isso aqui. Senão dessa forma fica um pouco complicado. Vamos lá, vamos criar uma classe Java. Eu vou ter aqui uma classe pessoa. Beleza, criei a classe pessoa. Agora eu vou dizer o seguinte. Essa classe pessoa vai ter uma string nome e uma string endereço. Certo? Agora eu vou criar duas outras classes. Eu vou criar pessoa física e eu vou criar mais uma classe, a pessoa jurídica. Qual que é a diferença principal entre pessoa física e pessoa jurídica? A diferença principal é que a pessoa física tem um CPF e a pessoa jurídica tem um CNPJ, certo? Então vamos definir aqui, ó, temos definidos o nome e o endereço para a pessoa. Agora eu vou dizer o seguinte para a pessoa física. Eu vou dizer classe pessoa física extends a classe pessoa. Isso eu estou dizendo que a classe pessoa física estende a classe pessoa. Ela herda todos os atributos e métodos da classe pessoa. Então, na pessoa física, ela tem o CPF a mais, né? Vamos colocar o CPF como string, porque ele pode estar com pontos, com traços. Então, vamos deixar ele como string. Se deixasse como inteiro, eu não ia poder botar o traço, não ia poder botar o ponto. Beleza, tá aqui CPF, que é só da pessoa física. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui no método main uma pessoa física pf igual a new pessoa física. Vamos definir um objeto da classe pessoa física. Agora, olha que legal que acontece. Eu vou definir para pf o que eu posso definir? O nome, o endereço e o CPF. Esse nome e esse endereço vem da onde? Lá da classe pessoa. Então eu puxei de lá
o nome e o endereço. Eu puxei de lá os atributos dessa classe porque essa subclasse pessoa física está herdando da superclasse pessoa, certo? Então, esse é o conceito correto. Pessoa física é uma subclasse da superclasse pessoa, certo? Então vamos definir aqui qualquer coisa. Vocês colocam o nome de vocês, eu vou colocar o meu. Olha só que legal. pf.endereço. Vamos definir um endereço qualquer aqui, a Rua da Silva 13. E vamos definir um CPF 11 11. Olha que legal. Então, vocês perceberam essa questão de herança? Vamos fazer a mesma coisa aqui na pessoa jurídica. Qual que é a diferença? A pessoa jurídica, ela não tem CPF, ela tem CNPJ. E como ela vai estender de pessoa, ela não vai pegar o que tem dentro de pessoa física, ela não vai pegar esse CPF. Ela vai pegar somente o que tem dentro de pessoa, que é o nome e o endereço. Olha só. Pessoa jurídica extends pessoa. Então, dentro do main, pessoa jurídica, PJ igual a new pessoa jurídica. PJ ponto, nome e endereço. Aí vamos adicionar aqui na pessoa jurídica a string CNPJ e vamos colocar PJ ponto, olha só, nome, endereço e CNPJ. Legal, né? Essa é a questão de herança, é um grande recurso de Java para organização das classes. Imagina se você fosse fazer tudo dentro de pessoa aqui, ó, colocando string CNPJ e string CPF. Aí, daqui a pouco um vai ter CNPJ e o outro vai ter CPF, aí um vai ter que deixar null, o outro, enfim, o tratamento fica muito ruim. Se você faz esse tratamento pela questão da herança, fica tudo mais organizado, fica tudo mais fácil de entender dentro do código, principalmente se outra pessoa vai olhar o seu código depois. Bom, então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, um desenho bem feinho mesmo que eu fiz agora, mas eu acho que vai dar para entender o que eu quero mostrar. Olha só, aqui nós temos 5 classes, a classe A, classe B, classe C, D e E. A classe A é a superclasse de B, certo? A classe A é a superclasse da classe B. A classe B, no entanto, é subclasse de A. Porém, a classe B também é superclasse de C, D e E. E as classes C, D e E são subclasses de B. Isso aí seria a hierarquia de classes. É um outro conceito legal, olha, dá pra ver como ficaria essa organização dentro do seu projeto Java. Teria uma classe A que seria a superclasse de B, essa seria a subclasse de A, mas seria a superclasse de C, D e E, que por sua vez são apenas subclasses de B. Tá certo? Bem legal esse exemplo. Agora, uma questão que o Java difere de outras linguagens de programação. Existem certas linguagens de programação, como por exemplo no C++, onde existe a herança múltipla. Aí o que acontece? Uma classe ela pode herdar de várias outras superclasses, ela pode ter várias superclasses. No Java isso não acontece. No Java, o Java permite apenas a herança única. Então, a herança dentro da linguagem de programação Java se torna mais simples. Porque com essa questão de herança múltipla, tudo bem, você pode até criar classes que substituem praticamente muitas outras. Porém, isso complica bastante na definição de classes dentro do código. Então,
acaba complicando um pouco. Já o Java, para ser mais amigável aí com o programador, ele tem essa questão de permitir então de permitir apenas a herança única, certo? Bom, agora vamos entender um pouquinho sobre o conceito de interfaces. A gente vai entender mais sobre interfaces lá no dia 6, mais ou menos na aula 12, se for dividir cada aula em duas videoaulas, como está acontecendo nessa, mas realmente não tem como definir já agora em qual aula isso vai acontecer. Porém, mais à frente no curso a gente vai estar entendendo mais sobre interfaces. Mas para um conceito básico, dá para se dizer que as interfaces ou interfaces são coleções de métodos que indicam que uma classe possui algum comportamento além do que herda de suas superclasses. Ou seja, vamos dar um exemplo de uma interface chamada comparable. Essa comparable ela tem um método que compara dois objetos da mesma classe para ver qual deve aparecer primeiro numa lista, certo? Numa lista classificada. Uma classe que implemente essa interface comparable, ela vai poder determinar a ordem de classificação para os objetos dessa classe, certo? Esse comportamento ele não ia estar disponível para a classe sem a interface. É um pouquinho difícil de entender agora, não vou nem mostrar exemplos, vamos deixar isso mais para frente, que vai ficar mais fácil de entender quando a gente já tiver um conhecimento mais legal de Java, certo? Olha só, outro conceito que dá para passar nessa aula para vocês é a questão de pacotes. O que acontece para a organização das classes e das interfaces dentro de um projeto Java, a gente faz a criação de vários pacotes. E o que acontece? Dentro de um pacote você costuma deixar as classes mais organizadas, as classes que mais se referem uma a outra. Então, por exemplo, outra coisa legal de pacotes, se aqui dentro eu já tenho modem, pessoa, pessoa física, Vulkan Application, Vulkan Robot. Dentro desse pacote default, que é o pacote que o projeto cria sozinho se eu não defino nenhum nome para ele. Então, se eu tentar criar dentro desse pacote default uma classe chamada modem, ele vai me dizer o seguinte: o arquivo modem.java já existe, ele não me deixa criar mais um modem, óbvio. Porém, e se eu disser o seguinte: eu vou criar um novo pacote, eu quero deixar todos os modems aqui dentro, sei lá, vou criar um pacote chamado modems. Aí eu vou criar aqui dentro uma nova classe chamada modem. Olha só, agora ele me deixa criar mais uma classe com o mesmo nome, o nome modem. Por que ele deixa eu criar? Porque está aqui, ó. Essa public class modem está dentro do pacote modems. E essa public class modem está dentro do que? Dentro do pacote default, então ele nem referencia aqui, certo? Então, para a organização dos códigos das classes dentro de um projeto Java, é muito interessante essa questão de pacotes, ok? Então, para finalizar esse nosso dia 1 de aprendizado da linguagem Java, através do livro Aprenda Java em 21 Dias, a gente aprendeu alguns conceitos. Então, para resumir bem o que a gente aprendeu sobre classe, sobre objeto, a gente aprendeu sobre métodos, aprendeu sobre interfaces, aprendeu sobre pacotes, subclasses e superclasses. Agora eu vou deixar para vocês 3 perguntinhas que na próxima aula eu vou estar deixando as respostas dessas 3 perguntas e aí vocês podem avaliar como que está o conhecimento de vocês até esse ponto da videoaula e podem talvez repetir as videoaulas
dar mais uma estudada, uma pesquisada na internet, caso não esteja entendendo alguma coisa, ou então deixar nos comentários aí embaixo qual a sua dúvida, certo? Então, um testezinho de avaliação. Perguntas. Número 1. Qual é a outra palavra para uma classe? Letra A, objeto. Letra B, modelo. Ou letra C, instância. Pergunta número 2. Quando você cria uma subclasse, o que precisa definir sobre ela? O que já está definido, o que é diferente de sua superclasse ou tudo sobre a classe? E número 3, o que representa o método de instância de uma classe? Letra A, os atributos dessa classe. Letra B, o comportamento dessa classe. Ou letra C, o comportamento de um objeto criado a partir dessa classe. Através dessas 3 perguntas, já vai dar para saber como que está o conhecimento de vocês em Java. Nessa parte realmente bem inicial, está sendo mais teórico. As próximas 2 aulas, talvez um pouco mais do que isso, vão ser também bastante teóricas, para que depois a gente consiga colocar a mão na massa mais facilmente, certo? Então tá bom, pessoal. Eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Vitrine, nos siga no Twitter. E é isso aí, inscreva-se no canal, tá bom? Valeu, tchau, tchau.